Se esse vídeo apareceu para você, é porque minha história merece ser ouvida. Então aproveita para comentar de qual cidade você me assiste e já se inscreve no canal. O cheiro de terra molhada ainda grudava no ar quando encontrei a menina. 3 dias de chuva fina haviam transformado a trilha em lama escura e meus pés descalços afundavam no barro morno com cada passo. O Jalapão estava assim naquela época do ano. Nem seco, nem molhado, apenas suspenso entre estações como eu estava suspenso entre viver e morrer. Fazia semanas que eu cavalgava sem rumo certo, seguindo apenas o instinto e o peso da solidão que carregava no peito. Minha Cléia havia partido há 2 anos, levada por uma febre que nem benzedeira nem remédio de farmácia conseguiu curar. Desde então, as paredes da nossa casa no vale pareciam sussurrar lamentos, e eu preferia o silêncio das serras à companhia das próprias memórias. Naquele dia, o sol começava a rachar as nuvens quando avistei a fumaça subindo entre as árvores. Povoado pequeno, pensei, talvez pudesse trocar alguns trocados por farinha e rapadura. Meu cavalo, um alazão forte que eu chamava de Vento, sentiu minha hesitação e bufou baixinho. Ele sabia que eu evitava gente, mas a fome falava mais alto que o medo de olhares curiosos. Foi quando ouvi os gritos, vozes ásperas, risadas cruéis e, por baixo de tudo isso, um silêncio que doía mais que qualquer barulho. Desci da montaria no alto da colina e me escondei atrás de um pau-d'arco florido. O que vi me fez apertar os punhos até as unhas cravarem na palma da mão. Uma menina ajoelhada no terreiro, mãos amarradas, cabeça coberta com saco de estopa. Uma placa pendurada no pescoço como se fosse gado no curral. Ao redor, um punhado de homens e mulheres que pareciam estar assistindo a uma feira qualquer, como se aquilo fosse normal, como se a vida de uma criança pudesse ser negociada como saco de milho. O pai dela, um homem de barriga grande e jeito grosseiro, gesticulava e falava alto, explicando para quem quisesse ouvir que filha que não sabia cozinhar não servia nem para casar e por isso estava fazendo um leilão. As palavras dele chegavam até mim carregadas de poeira e maldade, e eu senti o mesmo nó na garganta que me acompanhava desde que perdi minha Cléia. Não porque as situações fossem iguais, mas porque dor reconhece dor. E eu sabia que ali, naquele terreiro esquecido por Deus, uma alma estava sendo despedaçada da mesma forma que a minha havia sido. O sol queimava sem piedade. A poeira grudava na pele suada da menina. Ela tremia. Eu podia ver mesmo de longe, mas não chorava, não pedia ajuda. Apenas esperava, como eu esperava há 2 anos, que a vida voltasse a fazer sentido. Foi então que ele chegou. Chapéu de couro, cinto de prata, ar de quem tinha dinheiro e nenhum escrúpulo. Saltou de uma caminhonete nova, levantando poeira, e caminhou até a menina com passos largos e seguros. Quando pediu para tirarem o saco da cabeça dela, meu coração disparou. Os olhos dela, mesmo feridos, mesmo sujos, ainda brilhavam. Era como se toda a esperança que o mundo havia roubado dela estivesse concentrada naquele olhar. O homem rico passou a mão no rosto dela com uma familiaridade que me fez ranger os dentes e gritou sua oferta como se estivesse comprando um animal. Dou 2 cabeças de gado por essa belezinha. A plateia aplaudiu, não por prazer, mas por medo. Eu reconhecia aquele medo. Era o mesmo que eu sentia quando os fazendeiros ricos passavam perto da nossa casa, anos atrás, com seus olhos famintos e suas promessas falsas. O pai aceitou com gosto. A humilhação estava completa, mas algo dentro de mim queimava. Lembrei da minha irmã Yara, levada aos 15 anos por homens iguais àquele rico. Lembrei do desespero do meu pai, da forma como ele se curvou diante do poder e do dinheiro, e como eu, ainda menino, jurei que nunca mais deixaria uma coisa daquelas acontecer na minha frente. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de medo e suor. Minha mão foi instintivamente para a coronha da garrucha que carregava na cintura.
Vento sentiu minha agitação e sacudiu a cabeça, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Não sei se foi o destino ou apenas o acaso, mas naquele momento 3 estampidos secos cortaram o ar. Tiros disparados ao longe, vindos da mata. O povo correu, gritou, se escondeu. O homem rico sacou a arma. Os curiosos fugiram como formiga quando se mexe no formigueiro. E a menina foi esquecida ali, amarrada, tremendo, sozinha no meio do terreiro. Foi o instante perfeito. Não pensei 2 vezes. Saltei em cima de Vento e desci a colina como um raio. O cavalo bufava, os cascos rasgavam a terra vermelha. Em segundos, estava no terreiro. Saltei do animal, cortei as cordas da moça com um único golpe de facão. Ergui ela em meus braços e a coloquei na garupa. Ela não entendeu nada, apenas sentiu o calor das minhas mãos, o cheiro de couro e mato, e a força do galope enquanto desaparecíamos mata adentro. O homem rico, furioso, gritou atrás de nós. Ouvi o ronco da caminhonete sendo ligada e soube que a perseguição estava apenas começando. Mas enquanto cavalgávamos, sentindo o vento cortar o rosto e o coração bater descompassado, eu percebi que algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em 2 anos, eu tinha um motivo para acordar no dia seguinte. Não porque havia salvado uma menina, mas porque havia salvado a mim mesmo. E o que estava para acontecer não era apenas uma corrida por liberdade. Era o encontro de 2 vidas quebradas, unidas por um mesmo destino. O ronco da caminhonete ecoava entre as árvores como um animal ferido. Eu sabia que o homem rico não desistiria fácil. Gente como ele não aceita ser contrariada, ainda mais na frente de outros. Mas eu conhecia aquelas trilhas como as linhas da minha própria mão, e Vento conhecia cada pedra, cada buraco, cada atalho que cortava mata adentro. A menina se agarrava em mim sem dizer uma palavra. Sentia seu corpo tremer contra as minhas costas, pequeno e frágil como um passarinho machucado. Suas mãos finas se enroscavam na minha camisa com força, como se eu fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava. Tomei o rumo da serra, onde a mata ficava mais fechada e o terreno mais difícil para veículos. As folhas dos buritis estalavam quando passávamos, e o cheiro de capim molhado se misturava com o suor dos cavalos. Atrás de nós, o barulho do motor ia ficando mais distante, mas não desaparecia completamente. Paramos numa clareira pequena, protegida por pau-ferro e aroeira. Desci da montaria e ajudei a menina a descer também. Ela cambaleou, as pernas fracas de tanto medo e tensão. Quando tirei a placa do pescoço dela, li as palavras que me fizeram cerrar os punhos. Inútil 2. Como você se chama? Perguntei, guardando a placa no alforge. Minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e assustados, como se não soubesse se podia confiar em mim. Depois de um tempo que pareceu eterno, sussurrou: Juliana. Era a primeira palavra que ouvia dela, e veio carregada de tanto sofrimento que senti meu peito apertar. Tirei o cantil da garupa e ofereci água. Ela bebeu em goles pequenos, as mãos tremendo. Você vai me levar de volta? Perguntou, limpando a boca com as costas da mão suja. A pergunta me pegou desprevenido. Será que ela pensava que eu era igual aos outros? Que tinha algum interesse sujo nela? Não, respondi, abaixando para ficar na altura dos olhos dela. Você não vai voltar para lugar nenhum onde não queira estar. Algo mudou no rosto dela. Não foi alívio, ainda não. Mas era como se uma porta que estava trancada há muito tempo tivesse se entreaberto só um pouquinho. O barulho da caminhonete voltou. Mais próximo agora. Tinham encontrado uma trilha que dava acesso à serra. Montei rapidamente e estendi a mão para Juliana. Ela hesitou por um segundo, mas subiu na garupa. Seguimos por uma trilha que eu conhecia desde menino. Uma passagem estreita entre as pedras que levava a um canyon escondido. Ali, o barulho do motor não chegaria e teríamos tempo para pensar no que fazer. Mas quando chegamos na entrada do canyon,
Juliana começou a se debater. Não, não, eu não vou, gritava, tentando pular do cavalo. Lugares escuros, não! Vento empinou, assustado com a agitação. Consegui segurá-la, mas ela continuava se debatendo como um animal em pânico. Foi quando entendi. Ela tinha medo do escuro, medo de lugares fechados. Provavelmente tinha acontecido algo antes, alguma coisa que ela não queria lembrar. Calma, disse parando o cavalo. Não vamos entrar se você não quiser. Vamos achar outro jeito. Ela parou de se debater, mas ainda respirava ofegante. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo, deixando rastros limpos na poeira. Desculpa, murmurou. Eu não queria, é que eu... Não precisa explicar, cortei. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Contornamos o cânion e seguimos por uma trilha mais alta que levava a uma cachoeira que eu conhecia. Era um lugar aberto, com bastante luz, onde ela se sentiria mais segura. Mas também era um lugar onde ficaríamos mais expostos. Quando chegamos na cachoeira, o sol já estava baixo, pintando o céu de vermelho e laranja. A água caía de uma altura de uns 10 metros, formando uma piscina natural cercada de pedras lisas. O barulho da água abafava qualquer som que viesse de fora. Juliana desceu do cavalo sozinha dessa vez e caminhou até a beirada da água. Ficou ali parada, olhando seu reflexo, e por um momento pensei que ela fosse chorar. Mas não chorou. Apenas molhou o rosto e as mãos, lavando a poeira e o suor. Obrigada, disse sem se virar. 2 palavras simples, mas carregadas de um peso que eu entendia. Comecei a desenrolar a manta da garupa para fazer um lugar onde ela pudesse descansar, quando ouvi um barulho que fez meu sangue gelar. Vozes, vindas da trilha. Encontraram as pegadas do cavalo, gritou uma voz áspera. Não podem estar longe. Olhei para Juliana. Ela tinha ouvido também e estava paralisada de medo. Não tínhamos muito tempo. A cachoeira era um beco sem saída. Ou enfrentaríamos eles ali, ou teríamos que encontrar outro caminho. Foi quando me lembrei da caverna atrás da cachoeira. Era pequena, mas dava para se esconder. O problema é que para chegar lá, teríamos que passar pela água, e Juliana teria que confiar em mim completamente. Juliana! Chamei baixinho. Você consegue nadar? Ela balançou a cabeça que não. Então vai ter que confiar em mim. Tem uma caverna atrás da cachoeira. É nossa única chance. Vi o medo nos olhos dela. Medo da água, medo do escuro, medo de mim. Mas também vi algo mais. Coragem. A mesma coragem que a tinha feito aguentar aquela humilhação toda sem chorar. Você não vai me deixar? Perguntou com a voz de uma criança perdida. Nunca, respondi, e naquele momento eu soube que era verdade. As vozes estavam mais próximas agora. Peguei Juliana no colo e entrei na água. Era gelada e ela se agarrou em mim com força, tremendo de frio e medo. Passo a passo, fui caminhando em direção à cachoeira, com a água subindo até a cintura. Quando chegamos atrás da cortina d'água, encontramos a abertura da caverna. Era pequena, mas suficiente para nós 2. Ajudei Juliana a entrar primeiro, depois entrei eu, trazendo as coisas mais importantes. Do lado de fora, ouvimos os homens chegando. Pisadas na pedra, vozes discutindo, o barulho de quem procura alguma coisa. Juliana se encolheu contra mim, e eu senti seu coração batendo como um tambor descompassado. Cadê eles? Gritou uma voz que eu reconheci. Era o homem rico. As pegadas param aqui, respondeu outra voz. Pode ser que tenham entrado na água. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo eles procurarem. Cada barulho era uma eternidade. Juliana apertava minha mão com força e eu apertava de volta, tentando passar calma, que eu mesmo não sentia. Depois de muito tempo, as vozes se afastaram, mas não saímos da caverna. Ficamos ali, no escuro, ouvindo apenas o barulho da água e nossa própria respiração. Eles vão voltar? Perguntou Juliana num sussurro. Provavelmente, respondi, mas não hoje. Hoje nós estamos seguros.
Ela se encostou em mim e, pela primeira vez desde que a encontrei, senti que ela estava realmente relaxando. Não era confiança ainda, mas era o começo de alguma coisa. Ali, naquele escuro molhado, com o barulho da cachoeira nos envolvendo como um cobertor, eu entendi que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais só sobre salvar uma menina. Era sobre encontrar um motivo para continuar vivendo. E talvez, só talvez, ela tivesse encontrado o mesmo motivo em mim. A primeira luz do dia entrou pela fresta da caverna como um sussurro dourado. Juliana dormia encostada no meu ombro, respirando devagar, e pela primeira vez desde que a encontrei, seu rosto estava em paz. Não havia mais aquela tensão constante, aquele medo que fazia seus olhos saltarem para todos os lados. Saí da caverna devagar, tomando cuidado para não acordá-la. Lá fora, o mundo estava coberto de orvalho, e o cheiro de terra molhada se misturava com o aroma fresco da cachoeira. Vento tinha passado a noite bebendo água e comendo capim, e agora me olhava com aquela expressão de quem queria saber qual era o plano. Eu também queria saber. Molhei o rosto na água fria, tentando pensar com clareza. Não podíamos ficar ali para sempre. Os homens voltariam, talvez com mais gente, talvez com cães. Precisávamos sair daquela região. Mas para onde? E como cuidar de uma menina que mal me conhecia, que tinha medo até da própria sombra? Quando voltei para a caverna, Juliana estava acordada, olhando para a entrada com os olhos arregalados. "Você voltou", disse, e havia surpresa na voz dela. "Disse que não ia te deixar." Respondi, estendendo o cantil. "Aqui, bebe um pouco." Ela bebeu em silêncio, me observando por cima do cantil. Depois perguntou: "Por que você fez isso? Por que me tirou de lá?" A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar que não foi uma escolha racional, mas algo que veio de dentro, como um instinto de proteção que eu pensava ter perdido para sempre? "Porque ninguém merece ser tratado como você estava sendo tratada", disse finalmente. "Mas você não me conhece. Pode ser que eu seja mesmo inútil, como meu pai dizia." As palavras dela me fizeram cerrar os punhos. Quantas vezes ela tinha ouvido isso? Quantas vezes tinham feito ela acreditar que não valia nada? "Seu pai estava errado", disse, olhando direto nos olhos dela. "Você vale muito mais do que R$2, muito mais do que 2 cabeças de gado, muito mais do que qualquer coisa que eles quisessem dar por você." Ela baixou os olhos e por um momento pensei que fosse chorar. Mas quando olhou para mim novamente, havia algo diferente ali. Não era confiança ainda, mas era menos medo. "Como você se chama?", perguntou. "José", respondi, "mas todo mundo me chama de Zé." "Zé", repetiu como se estivesse testando o nome. "Você tinha família?" A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Juliana percebeu e colocou a mão no meu braço. "Desculpa, eu não queria." "Tinha", cortei. "Minha mulher morreu há 2 anos. Minha irmã também perdeu há muito tempo." Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em suas próprias dores. Foi ela quem falou primeiro. "Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Desde então, foi só eu e meu pai. E ele nunca me perdoou por ter nascido mulher." Entendi então de onde vinha todo aquele medo, toda aquela certeza de que não valia nada. Tinha sido criada ouvindo que era um peso, um problema, uma boca a mais para alimentar. "Você quer voltar para lá?", perguntei. "Não", respondeu sem hesitar. "Nunca mais." "Então não vai voltar." "Mas precisa me dizer uma coisa. Você tem alguém? Algum parente? Algum lugar onde se sinta segura?" Ela balançou a cabeça que não. Órfã de mãe, rejeitada pelo pai, sem amigos, sem ninguém no mundo. "Como eu. Tenho um lugar", disse depois de pensar um pouco. "Minha avó tinha uma casa perto do rio Tocantins. Não sei se ainda existe, mas ela sempre dizia que se um dia eu precisasse, era para ir lá." "Onde fica?" "Uns 3 dias de viagem a cavalo, seguindo o rio."
Tem uma ponte quebrada e do lado de lá uma casinha com pé de manga na frente. 3 dias. Tempo suficiente para os homens organizarem uma busca maior, talvez até chamarem a polícia. Mas também tempo suficiente para Juliana se acostumar comigo, para criarmos algum tipo de confiança. Você quer tentar? Perguntei. Ela assentiu e naquele gesto simples eu vi uma coragem que ela própria não sabia que tinha. Saímos da caverna quando o sol estava mais alto, tomando cuidado para não fazer barulho. Juliana subiu na garupa sem hesitar dessa vez, e quando o vento começou a andar, ela se agarrou em mim com menos desespero e mais confiança. Tomamos a trilha que seguia o rio, evitando as estradas principais. A paisagem ia mudando devagar. Menos serra, mais planície, mais árvores frutíferas e menos cerrado. O ar ficava mais úmido e o cheiro do rio chegava até nós como um perfume familiar. No meio da tarde, paramos numa sombra para descansar. Juliana desceu do cavalo sozinha e caminhou até a margem do rio. Ficou ali parada, olhando a água correr, e percebi que estava mais relaxada. Zé, chamou sem se virar. Você disse que sua mulher morreu. Você a amava muito? A pergunta me fez engolir em seco. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Amava, respondi. Ela era a única pessoa que me entendia. Quando ela morreu, morreu uma parte de mim também. Como ela era? Pequena como você, mas forte. Trabalhava na roça sem reclamar, cuidava da casa, cuidava de mim, ria muito até das minhas piadas ruins e tinha uma voz bonita, cantava enquanto cozinhava. Juliana se virou para mim e pela primeira vez eu vi algo parecido com um sorriso no rosto dela. Ela ia gostar de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Por que ela queria saber isso? Mas quando olhei para ela, ali na margem do rio, com o cabelo bagunçado e os olhos cheios de esperança, eu soube a resposta. Ia, disse. Ela ia gostar muito de você. Foi nesse momento que ouvi o barulho que fez meu sangue gelar. Motor de caminhonete, longe ainda, mas se aproximando. Juliana! Chamei baixinho. Vem aqui, rápido! Ela veio correndo, percebendo o tom da minha voz. Montei no cavalo e a puxei para cima. Vento sentiu a urgência e disparou antes mesmo que eu batesse as rédeas. Seguimos pela margem do rio, procurando um lugar para nos esconder. Mas a planície era aberta demais, e o barulho do motor estava ficando mais próximo. Foi quando vi a mata ciliar mais à frente. Árvores grandes que cresciam na beira do rio, formando uma espécie de túnel verde. Entramos na mata e paramos. Lá dentro estava escuro e úmido, e o cheiro de folhas apodrecidas se misturava com o perfume das flores. Juliana se encolheu contra mim, mas não entrou em pânico como antes. Estão vindo? Sussurrou. Estão, respondi, mas não vão nos encontrar aqui. A caminhonete parou bem perto de onde tínhamos entrado na mata. Ouvi portas batendo, vozes, passos na terra. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles iam ouvir. Tem pegada de cavalo aqui, disse uma voz áspera. Entraram na mata, respondeu outra. Vamos atrás. Ouvi eles entrando na vegetação, quebrando galhos, pisando em folhas secas. Cada barulho era uma eternidade. Juliana apertava minha mão com força e eu apertava de volta, tentando passar uma calma que eu não sentia. Ficaram ali por muito tempo, procurando, xingando, discutindo. Em um momento, um deles passou tão perto que eu podia ouvir sua respiração. Juliana prendeu a respiração e eu fiz o mesmo. Depois de uma eternidade, as vozes se afastaram. Ouvi a caminhonete sendo ligada e se afastando, mas não saímos da mata. Ficamos ali, imóveis, até ter certeza de que tinham ido embora. Eles foram embora? Perguntou Juliana. Por enquanto, respondi. Mas não vão desistir. Vamos ter que ser mais cuidadosos. Quando saímos da mata, o sol já estava baixo. Decidimos continuar viajando de noite, quando seria mais difícil nos encontrarem. Juliana não reclamou, mesmo sabendo que seria mais perigoso.
Cavalgamos pela noite, seguindo o rio pela luz da lua. Às vezes, ela cochilava encostada em mim, e eu sentia o peso da responsabilidade que tinha assumido. Não era mais só sobre salvar uma menina, era sobre construir uma vida nova, para ela e para mim. Quando amanheceu, chegamos a uma pequena cidade ribeirinha. Juliana apontou para uma ponte quebrada do outro lado do rio. "É lá", disse, e havia esperança na voz dela pela primeira vez. Mas quando olhamos para a ponte, vimos que não era só quebrada, estava completamente destruída. E do outro lado, onde deveria estar a casa da avó, só havia mato e ruínas. Juliana desabou. Não chorou, mas todo o seu corpo se curvou como se tivesse levado um golpe. A última esperança que ela tinha acabara de ser destruída. "Não tem problema", disse, descendo do cavalo e a ajudando a descer também. "Vamos dar um jeito." Mas eu não sabia como. Estávamos no meio do nada, sem dinheiro, sem documentos, sem plano. E com homens perigosos nos perseguindo. Foi quando vi a menina se aproximando de nós. Devia ter uns 12 anos, magra, descalça, com um sorriso banguela e olhos curiosos. "Vocês estão perdidos?" perguntou. E naquele momento, olhando para aquela criança inocente, eu soube que nossa jornada estava apenas começando. Porque às vezes, quando você perde tudo, é que encontra exatamente o que precisa. A menina se chamava Maria e tinha 12 anos, mas falava como se tivesse muito mais. Nos levou até sua casa, um barraco de madeira à beira do rio, com telhado de telha e uma varanda onde um homem velho fumava cachimbo. "Vô Chico!" gritou Maria. "Trouxe visita!" O velho nos olhou com olhos pequenos e espertos, avaliando. Era magro como uma vara de pescar, mas tinha o jeito firme de quem passou a vida trabalhando no rio. "De onde vocês vêm?" perguntou, sem tirar o cachimbo da boca. "De longe", respondi. "Estamos procurando um lugar para ficar uns dias." Ele me estudou por um momento, depois olhou para Juliana. Ela estava cabisbaixa, ainda abalada com a decepção da casa destruída. "Tão fugindo?" perguntou direto. Não adiantava mentir. Gente do interior tem um jeito de ler as pessoas que não se engana. "Estamos", admiti. "Da polícia?" "Não, de gente pior." Vô Chico assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo para ele. "Maria", disse para a neta, "vai buscar um copo d'água para os moços e avisa sua mãe que tem gente para jantar." A menina saiu correndo e o velho nos fez sinal para sentar na varanda. Juliana se acomodou numa cadeira de balanço velha e pela primeira vez em dias vi seus ombros relaxarem. "Qual é a história de vocês?" perguntou o vô Chico. Contei tudo: o leilão, a fuga, a perseguição, a casa que não existia mais. O velho me ouviu em silêncio, fumando seu cachimbo e balançando a cabeça de vez em quando. "Conheço essa casa", disse quando terminei. "Era da dona Sebastiana, boa mulher. Morreu faz uns 5 anos e a casa pegou fogo no ano passado. Coisa triste." Juliana ergueu a cabeça e vi lágrimas nos olhos dela. "Ela era minha avó", disse com a voz embargada. "Sua avó?" Vô Chico se animou. "Então você é neta da Sebastiana. Menina, sua avó era uma santa, parteira da região toda, benzia quebranto, curava dor de barriga com chá de folha. Todo mundo aqui gostava dela." Pela primeira vez desde que a conheci, vi Juliana sorrir de verdade. Não foi um sorriso grande, mas era genuíno. "Ela me ensinou algumas coisas", disse timidamente, "sobre plantas, sobre fazer chá." "Então você leva o dom dela no sangue", disse o velho. "Isso é bom, muito bom." Maria voltou com a água e se sentou no chão encostada na cadeira do avô. Tinha aquela curiosidade natural das crianças, mas também uma sabedoria que só vem de quem cresceu cuidando dos outros. "Vocês vão ficar?" perguntou. Olhei para vô Chico. Ele deu uma tragada longa no cachimbo antes de responder. "Podem ficar o tempo que precisarem, mas vou ser claro. Aqui é lugar de gente trabalhadora.
Se ficarem, vão ter que ajudar. A gente ajuda, disse Juliana antes que eu pudesse responder. Eu sei cozinhar, sei limpar, sei fazer remédio de planta. E eu sei pescar, caçar, cuidar de animal, completei. O velho assentiu satisfeito. Então está combinado. Maria, leva eles para o quartinho dos fundos. E vocês, descansem hoje. Amanhã começamos a trabalhar. O quartinho era pequeno, mas limpo, com 2 redes, uma janela que dava para o rio e o cheiro de madeira velha que me lembrava a casa onde cresci. Juliana se sentou numa das redes e olhou pela janela, observando a água que passava devagar. Zé, disse sem se virar, você acha que eles vão nos encontrar aqui? Não sei, respondi honestamente. Mas se encontrarem, a gente enfrenta juntos. Ela se virou para mim e havia algo novo nos olhos dela. Não era só confiança, era determinação. Não quero mais fugir, disse. Estou cansada de ter medo. Naquela noite, jantamos com a família. A mãe de Maria se chamava Conceição. Era viúva e trabalhava fazendo doces para vender na cidade. Tinha um jeito maternal que fez Juliana se abrir mais do que eu tinha visto até então. Sua avó falava muito de você, disse Conceição enquanto servia peixe assado. Dizia que tinha uma neta esperta que um dia ia vir visitar. Ela esperava por mim? Perguntou Juliana. Até o dia que morreu. Deixou até umas coisas guardadas para você. Consegui salvar da casa antes do fogo. Conceição trouxe uma caixa pequena de madeira. Dentro tinha algumas joias simples, um caderno velho e um frasco com sementes. Ela anotava todas as receitas de remédio nesse caderno, explicou. E essas sementes são de ervas medicinais. Dizia que você ia saber o que fazer com elas. Juliana pegou o caderno com cuidado, como se fosse algo sagrado. Quando abriu, seus olhos se encheram de lágrimas. Está tudo aqui, sussurrou. Tudo que ela me ensinou e muito mais. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ficamos na varanda conversando. Juliana folheava o caderno da avó e eu ouvia o barulho do rio e o canto dos grilos. Zé, disse ela de repente, você acha que as pessoas nascem com um destino? Por que pergunta? Porque estou pensando, se meu pai não tivesse me vendido, se você não tivesse aparecido, se a casa da minha avó não tivesse queimado, eu nunca teria chegado aqui. Nunca teria conhecido essa família. Nunca teria esse caderno. Pensei na pergunta dela. 2 semanas atrás, eu estava perdido, sem rumo, carregando um peso que parecia nunca diminuir. Agora estava ali, protegendo uma menina que tinha se tornado a coisa mais importante da minha vida. Acho que às vezes as coisas ruins acontecem para a gente encontrar as coisas boas, disse. Ela fechou o caderno e me olhou. Você é uma coisa boa, Zé. A melhor coisa que me aconteceu. As palavras dela me atingiram como um soco no peito, mas um soco bom. Fazia tanto tempo que alguém não me via como algo positivo, como alguém que importava. Você também é, disse. Você me lembrou que vale a pena cuidar de alguém. Ficamos em silêncio, ouvindo o rio. Era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem. Foi quando ouvimos o barulho, motor de caminhonete, distante, mas se aproximando. Juliana se enrijeceu ao meu lado. Vochico apareceu na porta, já vestido, com uma espingarda velha na mão. Viram a luz da nossa casa, disse baixinho. Vão vir perguntar se vimos alguma coisa. O que fazemos? Perguntei. Vocês se escondem no porão. Eu cuido disso. Descemos para um pequeno porão embaixo da casa, onde Conceição guardava conservas e farinha. Era apertado e cheirava a umidade, mas Juliana não entrou em pânico. Segurou minha mão e ficou quieta. Lá em cima, ouvimos a caminhonete parar. Portas batendo. Vozes. Vochico falando com alguém. Boa noite, disse uma voz que eu reconheci. Era o homem rico. Boa noite, respondeu Vochico. Em que posso ajudar? Estamos procurando 2 pessoas, um homem e uma moça nova, andando a cavalo. Você viu alguém assim?
Não, senhor. Por aqui só passa pescador e gente da região. Tem certeza? Vale uma boa recompensa para quem ajudar. Houve uma pausa. Juliana apertou minha mão com mais força. Recompensa? Disse Vochico. Que tipo de recompensa? Meu coração disparou. Será que ele estava pensando em nos entregar? R$ 1.000, disse o homem rico, só por uma informação. Outra pausa, longa demais. Juliana estava tremendo ao meu lado. Não, senhor, disse Vochico finalmente. Não vi ninguém. E olhe, já está tarde. Minha família está dormindo. Se não se importar... Claro, claro. Desculpe o incômodo. Se vir alguma coisa, tem como avisar? Claro. Boa noite. Ouvimos a caminhonete se afastando. Mas só saímos do porão quando Vochico bateu no assoalho 3 vezes, o sinal combinado. Eles foram embora, disse quando subimos, mas vão voltar. Gente assim sempre volta. Juliana se jogou nos braços do velho chorando. Obrigada, soluçava. Obrigada por não nos entregar. Criança, disse ele acariciando o cabelo dela. R$ 1.000 não vale uma vida. E sua avó nunca me perdoaria se eu deixasse alguma coisa acontecer com você. Naquela noite, entendi que tínhamos encontrado mais do que um esconderijo. Tínhamos encontrado uma família e, pela primeira vez desde que tudo começou, senti que talvez houvesse esperança. Mas também sabia que nossa provação ainda não tinha acabado. Homens como aquele não desistem fácil, e a próxima vez que viessem, talvez não fossem tão educados. O que eu não sabia é que Juliana estava pensando a mesma coisa, e que ela estava preparando algo que ia mudar tudo entre nós. 3 dias se passaram em uma calma estranha. Juliana ajudava Conceição na cozinha e estudava o caderno da avó, descobrindo receitas e histórias que nunca tinha conhecido. Eu ajudava Vochico com a pesca e os reparos da casa. Maria ficava entre nós dois, fazendo perguntas e contando histórias do rio. Era quase como se fôssemos uma família de verdade. Mas eu sentia que Juliana estava mudando. Não era só confiança que via crescer nela. Era algo mais profundo. Uma determinação que me deixava preocupado e orgulhoso ao mesmo tempo. Na tarde do 3º dia, ela me chamou para uma caminhada na margem do rio. Fomos em silêncio até uma curva, onde a água formava uma pequena praia de areia branca. O sol estava baixo, pintando tudo de dourado. Zé, disse ela, sentando numa pedra lisa, preciso te contar uma coisa. O tom da voz dela me fez parar. Era sério, adulto, muito diferente da menina assustada que eu tinha encontrado uma semana atrás. Estou ouvindo. Lembra quando você perguntou se eu queria voltar para lá e eu disse que não? Lembro. Eu menti. Não completamente, mas menti. Senti meu estômago apertar. Será que ela queria voltar? Será que toda aquela confiança tinha sido fingida? Explica melhor, disse, tentando manter a voz calma. Eu não quero voltar para ser a mesma pessoa que eu era, mas eu quero voltar. Quero enfrentar meu pai, quero enfrentar aquele homem. Quero que eles saibam que eu não sou inútil, que eu valho mais do que R$ 2. As palavras dela me atingiram como um raio. Era corajoso, era certo, mas também era perigoso demais. Juliana, comecei, esses homens são perigosos. Eles têm armas, têm dinheiro, têm poder. A gente não tem nada disso. A gente tem algo melhor, disse ela, pegando minha mão. A gente tem a verdade e a gente tem um ao outro. Olhei para ela ali, na margem do rio, com o vento bagunçando seu cabelo e o sol dourado iluminando seu rosto. Não era mais a menina assustada do terreiro. Era uma mulher decidida, corajosa, disposta a lutar pelo que era certo. Você tem certeza? Perguntei. Tenho, mas só se você for comigo. Sozinha eu não consigo. Mas com você do meu lado, eu consigo qualquer coisa. Pensei na minha Cléia, no que ela faria no meu lugar. Pensei na minha irmã Yara, que nunca teve a chance de se defender. Pensei em todas as Julianas do mundo, sendo vendidas, humilhadas, tratadas como gado. Está bem, disse,
Mas vamos fazer do nosso jeito. Não vamos só voltar lá e enfrentar eles. Vamos voltar preparados. O sorriso que iluminou o rosto dela valeu qualquer risco que íamos correr. Naquela noite, contamos o plano para Vochico e Conceição. Como esperado, eles não gostaram nada da ideia. Vocês estão loucos, disse Conceição. Aqueles homens são perigosos. Podem machucar vocês, podem até matar. Ou a gente pode parar eles de fazer isso com outras meninas, respondeu Juliana. Vochico, o senhor conhecia minha avó, ela ficaria quieta numa situação dessas? O velho suspirou e balançou a cabeça. Dona Sebastiana enfrentou coronel, enfrentou fazendeiro, enfrentou até delegado corrupto, quando era para proteger as mulheres da região. Ela não ficaria quieta, não. Então o senhor entende por que eu tenho que fazer isso. Vochico ficou em silêncio por um longo tempo, fumando seu cachimbo e olhando para o rio. Está bem, disse finalmente. Mas se vão fazer essa loucura, vão fazer direito. Maria! A menina apareceu correndo da cozinha. Sim, vô. Vai até a casa do seu tio Joaquim. Fala para ele vir aqui e fala para ele trazer a câmera dele. Maria saiu correndo e eu olhei para o velho sem entender. Joaquim é jornalista, explicou. Trabalha num jornal da capital. Se vamos mexer com gente poderosa, é bom ter a imprensa do nosso lado. O tio Joaquim chegou no dia seguinte. Era um homem baixo, magro, com óculos grossos e um jeito esperto de quem tinha visto muita coisa ruim na vida. Quando contamos nossa história, seus olhos brilharam. Isso dá uma reportagem excelente, disse. Leilão de mulheres no interior, corrupção, exploração. O povo da capital vai ficar chocado. Mas é perigoso, avisei. Esses homens não vão gostar de aparecer no jornal. Por isso mesmo que vamos fazer com cuidado. Juliana, você toparia dar uma entrevista, contar sua história? Ela assentiu sem hesitar. E você, José? Toparia ser fotografado com ela? Pensei no que isso significava. Minha vida pacata, escondida, ia acabar. Todo mundo ia saber quem eu era, onde eu estava. Mas olhei para Juliana, vi a determinação nos olhos dela e soube que não tinha escolha. Topo. Passamos 2 dias preparando tudo. Joaquim escreveu a reportagem, tirou fotos, gravou a entrevista de Juliana. Ela contou tudo. O leilão, a humilhação, a fuga, os dias que passamos juntos. Falou com uma coragem que me deixou orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. E agora? Perguntou Joaquim quando terminou. Como vocês querem fazer a confrontação? Vamos voltar para o povoado, disse Juliana. No dia da feira, quando tiver mais gente. Vamos chegar lá e mostrar para todo mundo que eu não sou inútil, que ninguém pode ser vendido como se fosse um animal. E se eles tentarem alguma coisa? Por isso você vai estar lá, disse eu, com a câmera. E a reportagem já vai estar pronta para ser publicada. Se alguma coisa acontecer com a gente, pelo menos a verdade vai ser contada. Na véspera da viagem, Juliana me procurou na varanda. Estava segurando uma folha de papel e tinha lágrimas nos olhos. O que foi? Perguntei. Escrevi uma carta, disse, para você, para o caso de alguma coisa dar errado. Juliana. Não, deixa eu falar. Se alguma coisa acontecer comigo amanhã, eu quero que você saiba que esses dias com você foram os melhores da minha vida. Você me ensinou que eu tenho valor, que eu mereço ser respeitada. Você me deu coragem para lutar. Peguei a carta das mãos dela, mas não abri. Não vai dar errado, disse. Vamos fazer isso juntos e vamos voltar juntos. Promete? Prometo. Mas enquanto ela dormia naquela noite, eu ficava acordado, olhando para o rio e pensando no que podia dar errado. Éramos só 2 contra homens poderosos, armados, sem escrúpulos. A única coisa que tínhamos do nosso lado era a verdade e a coragem de uma menina que tinha decidido parar de ser vítima. Seria suficiente? Quando amanheceu, arrumamos as coisas e nos preparamos para partir. Vochico nos deu sua bênção,
Conceição empacotou comida para a viagem e Maria nos abraçou com lágrimas nos olhos. Vocês vão voltar? Perguntou a menina. Vamos, disse Juliana. Vamos voltar e vamos construir uma vida aqui, uma vida de verdade. Montamos em vento e seguimos pela estrada poeirenta que levava de volta ao povoado onde tudo começou. Joaquim nos seguia em sua motocicleta, com a câmera e o gravador na mochila. Enquanto cavalgávamos, senti Juliana tremendo contra minhas costas. Não era medo, era ansiedade, expectativa, a energia de quem está prestes a enfrentar seu maior pesadelo. Você está bem? Perguntei. Estou, respondeu. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente onde quero estar e o que quero fazer. Quando chegamos na entrada do povoado, era meio-dia e o sol queimava forte. A feira estava armada, a poeira subia com o movimento das pessoas e tudo parecia exatamente igual ao dia em que eu tinha encontrado Juliana ali. Mas nós não éramos mais os mesmos. Descemos do cavalo no meio da praça e começamos a caminhar em direção ao lugar onde o leilão havia acontecido. As pessoas nos reconheceram. Primeiro com curiosidade, depois com sussurros, depois com uma agitação que foi crescendo como onda. Foi quando vi o pai de Juliana. Ele estava na porta de um bar, conversando com outros homens. Quando nos viu, seu rosto ficou vermelho de raiva. "Juliana!" gritou. "Que porra você está fazendo aqui?" Toda a feira parou para olhar. Era exatamente o que queríamos. Juliana caminhou até ele com passos firmes e eu a acompanhei. Joaquim se posicionou com a câmera, pronto para gravar tudo. "Vim mostrar para todo mundo", disse Juliana com a voz alta para que todos ouvissem, "que eu não sou inútil, que ninguém vale R$2 e que o que você fez comigo foi errado." O homem levantou a mão para bater nela, mas eu segurei seu pulso. "Não", disse, "agora é diferente." Foi quando ouvimos o ronco da caminhonete se aproximando. O homem rico havia chegado, e ele não estava sozinho. O confronto final estava prestes a começar. A caminhonete parou levantando uma nuvem de poeira vermelha. 2 portas bateram, e o homem rico desceu acompanhado de outro sujeito que eu não conhecia. Alto, forte, com cicatriz no rosto e jeito de quem resolvia problemas com violência. O silêncio que se fez na feira era pesado como chumbo. As pessoas se afastaram, formando um círculo ao nosso redor, mas ninguém saiu correndo. Tinham curiosidade de ver como aquilo ia terminar. "Pensei que tinha deixado claro que ela era minha", disse o homem rico, tirando o chapéu e limpando o suor da testa. "Paguei por ela, ela é minha propriedade." As palavras dele ecoaram na praça como um tiro. Juliana se enrijeceu ao meu lado, mas não recuou. "Eu não sou propriedade de ninguém", disse, com a voz firme. "Sou uma pessoa, tenho nome, tenho história, tenho valor." O homem riu, mas era uma risada fria, sem humor. "Valor? Você, sua própria família te vendeu por R$2. Se isso não diz qual é seu valor, eu não sei o que diz." Foi quando Joaquim se aproximou com a câmera ligada. O homem rico percebeu e seu rosto mudou. "Quem é esse?" "Jornalista", respondi. "Veio fazer uma reportagem sobre leilões humanos no interior, sobre homens ricos que compram meninas como se fossem gado." O semblante do homem escureceu. Ele não estava preparado para isso. Gente como ele funciona na sombra, longe dos holofotes. "Desliga essa porra", rosnou para Joaquim. "Não posso fazer isso", respondeu o jornalista. "É de interesse público." Foi quando o capanga se moveu na nossa direção. Mas antes que ele desse 2 passos, uma voz ecoou por toda a feira. "É melhor parar aí." Era vô Chico. Tinha chegado sem fazer barulho, acompanhado de outros homens da região. Pescadores, ribeirinhos, gente simples, mas com pulso firme. Todos armados com espingardas de caça. "Isso aqui não é mais só problema de vocês dois", disse o velho, apontando para mim e Juliana.
Virou problema de todo mundo que tem filha, que tem irmã, que tem mãe, porque se a gente deixa isso passar, amanhã pode ser com qualquer uma. Um murmúrio de aprovação correu pela multidão. As mulheres da feira se aproximaram, formando um semicírculo ao redor de Juliana. Reconhecia aquele movimento. Era proteção, era solidariedade, era o poder silencioso das pessoas simples quando decidem que algo está errado. O homem rico olhou ao redor e percebeu que a situação tinha mudado. Não era mais ele contra dois fugitivos, era ele contra uma comunidade inteira. Vocês não sabem com quem estão mexendo, disse, mas havia menos convicção na voz. Eu tenho influência, tenho amigos poderosos. E nós temos a verdade, disse Juliana, dando um passo à frente. E temos uns aos outros. Ela se virou para a multidão e ergueu a voz. Meu nome é Juliana Santos Silva. Tenho 17 anos. Há uma semana, meu pai me vendeu neste mesmo lugar por R$2. Me amarraram, me colocaram uma placa no pescoço como se eu fosse um animal. Este homem me comprou, mas eu não aceitei. Eu fugi. E agora estou aqui para dizer que isso está errado, que nenhuma mulher, nenhuma criança deve ser tratada assim. A multidão estava em silêncio total. Algumas mulheres choravam. Homens cerravam os punhos. Era como se Juliana tivesse dado voz a uma dor que todo mundo sentia, mas que ninguém sabia como expressar. E vocês, continuou ela, olhando diretamente para o pai, que venderam suas próprias filhas, que acharam que isso era normal, que pensaram que podiam lucrar com o sofrimento de suas próprias crianças, vocês estão errados. E todo mundo aqui sabe disso. O pai de Juliana tentou responder, mas sua voz saiu embargada. Pela primeira vez, vi vergonha nos olhos dele. Foi quando o homem rico perdeu a paciência. Chega dessa palhaçada! Gritou fazendo sinal para o capanga. Pega ela! O capanga se moveu, mas não chegou nem perto. Uma dúzia de homens se colocaram na frente dele, e o barulho de espingardas sendo engatilhadas ecoou pela praça. Eu disse para parar, repetiu Vochico com a voz calma, mas os olhos duros. E quando eu falo, é melhor escutar. O homem rico olhou ao redor, calculando as chances. Eram muitos contra 2 e tinha uma câmera gravando tudo. Se fizesse alguma besteira ali, na frente de todo mundo, não haveria como esconder. Isso não vai ficar assim, disse recuando. Vocês vão se arrepender. Não, disse uma voz atrás dele. Quem vai se arrepender é você. Todos se viraram. Era um homem de terno, acompanhado de 2 policiais. Joaquim sorriu e guardou a câmera. Delegado Torres, disse. Chegou na hora certa. O homem rico empalideceu. Reconheceu o delegado. Provavelmente tinha tentado suborná-lo antes. Senhor Antônio Silva, disse o delegado, se dirigindo ao homem rico. O senhor está preso por aliciamento de menores, compra de pessoas e formação de quadrilha. E você, apontou para o pai de Juliana, por venda de menor e maus tratos. Enquanto os policiais algemavam os 2 homens, Juliana se aproximou do pai. Ele estava cabisbaixo, destruído, um homem que havia perdido tudo, a filha, o respeito, a dignidade. Eu te perdoo, disse ela baixinho só para ele ouvir. Não porque você merece, mas porque eu mereço estar em paz. As palavras dela me atingiram como um raio. Era pura sabedoria, puro amor, pura força. A menina que tinha sido vendida por R$2 estava perdoando o homem que a tinha vendido. Quando levaram os presos embora, a multidão se dispersou lentamente, mas muitas pessoas se aproximaram de Juliana para falar com ela, para agradecer, para dizer que tinham sido corajosas por causa dela. Uma mulher velha pegou nas mãos de Juliana e disse: Menina, você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Obrigada. Um homem de meia idade se aproximou e falou comigo. Você fez a coisa certa, moço. Protegeu quem precisava ser protegido. Joaquim se aproximou com um sorriso largo no rosto.
A reportagem vai sair amanhã na primeira página. Vocês vão virar notícia nacional. E tenho certeza de que outras meninas vão ter coragem de denunciar por causa do exemplo de vocês. Quando finalmente ficamos sozinhos, eu, Juliana e vô Chico, sentamos na sombra de uma árvore para processar tudo o que tinha acontecido. E agora? Perguntou o velho. Olhei para Juliana. Ela estava diferente. Não era mais a menina assustada que eu tinha encontrado, nem mesmo a mulher determinada que tinha decidido voltar. Era alguém novo, alguém que tinha encontrado sua própria força e sabia exatamente quem era. Agora a gente volta para casa, disse ela, me olhando nos olhos. E constrói uma vida de verdade. Casa? Perguntei. Com você, disse ela, pegando minha mão. Se você quiser. Não como a menina que você salvou, mas como a mulher que escolhe ficar do seu lado. Senti meu peito apertar. Não de tristeza, mas de uma felicidade que eu pensava ter perdido para sempre quando Cléa morreu. Eu quero, disse, mais do que qualquer coisa no mundo. 3 meses depois, estávamos de volta à casa de vô Chico. Juliana tinha plantado as sementes da avó num pequeno jardim medicinal e atendia as mulheres da região com os conhecimentos que aprendeu no caderno herdado. Eu pescava no rio e ajudava com os trabalhos da casa. A reportagem de Joaquim realmente teve repercussão nacional. Outras meninas denunciaram situações parecidas. Leis foram mudadas, fiscalizações aumentaram. Juliana virou símbolo de resistência, recebendo cartas de mulheres do Brasil inteiro, contando suas histórias e agradecendo pela coragem. Numa tarde, enquanto ela preparava um chá de ervas na cozinha e eu consertava a rede da varanda, Maria veio correndo com uma carta. É do jornal, gritou a menina, para a Juliana. Juliana leu em silêncio e depois me mostrou. Era um convite para dar palestras sobre direitos das mulheres em escolas e universidades. Você vai aceitar? Perguntei. Vou, mas só se você for comigo. Sempre, respondi. Naquela noite, deitados na rede e olhando as estrelas, Juliana me perguntou: você se arrepende de ter parado naquele dia para me ajudar? Nunca, disse. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mesmo tendo mudado tudo, mesmo tendo perdido sua vida pacata, olhei para ela, iluminada pela luz da lua, e pensei na resposta. Juliana, quando eu te encontrei, eu estava morto por dentro. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que vale a pena lutar por alguma coisa, que vale a pena cuidar de alguém, que vale a pena acreditar que o mundo pode ser melhor. Ela se aconchegou em mim e ficamos em silêncio, ouvindo o barulho do rio e o canto dos grilos. Pensei em como a vida é estranha. 2 anos atrás, eu estava perdido, sem rumo, carregando só tristeza e amargura. Hoje tinha uma companheira corajosa, uma família escolhida, um propósito. Não porque eu tinha salvado Juliana, mas porque ela tinha me salvado também. Às vezes, quando você está pronto para desistir, o mundo coloca alguém no seu caminho. Não para você salvar, mas para salvar você. E às vezes, o último gesto de misericórdia que você faz por alguém acaba sendo o primeiro gesto de misericórdia que você faz por si mesmo. É isso que aprendi com Juliana. Que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, mesmo tendo medo. Que amor não é só proteger quem você ama, mas deixar que essa pessoa se torne quem ela nasceu para ser. E que às vezes, quando você perde tudo, é que encontra exatamente o que precisa. O rio continuava correndo, levando embora tudo que não prestava e trazendo tudo que era novo. Como a vida, como nós. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para ver o que o amanhã traria. 5 anos depois, estou sentado na mesma varanda onde tudo começou a mudar, observando Juliana ensinar Maria, que agora tem 17 anos, a preparar um xarope de guaco para tosse. As duas se debruçam sobre o caderno da avó Sebastiana,
sussurrando receitas como se compartilhassem segredos sagrados. Vô Chico partiu no inverno passado, em paz, depois de ver nossa pequena clínica de medicina natural se tornar referência na região. Antes de ir, me chamou para uma conversa final. Zé, disse ele com aquela voz rouca que eu tinha aprendido a amar, você sabe qual foi o maior milagre que presenciei na minha vida? Balancei a cabeça que não. Não foi a Juliana se transformar de vítima em guerreira. Foi você descobrir que ainda tinha coração para amar. Um homem que se achava morto voltou a viver. Isso é coisa de Deus. Suas palavras ainda ecoam em mim toda manhã quando acordo ao lado de Juliana, ouvindo o rio cantar a mesma canção eterna. A clínica funciona numa casa simples que construímos com a ajuda da comunidade. Mulheres chegam de lugares distantes, trazendo filhas, carregando histórias de dor que se parecem com a nossa. Juliana as recebe com o mesmo olhar que eu vi nela naquele primeiro dia na cachoeira, um olhar que diz, você não está sozinha, você tem valor, você pode recomeçar. Muitas chegam quebradas como ela chegou. Algumas foram vendidas, outras espancadas, outras simplesmente ignoradas, até acreditarem que não valiam nada. Juliana as ouve, trata seus ferimentos com ervas e palavras suaves e sempre conta a nossa história. Não para se exibir, mas para plantar esperança. Se eu conseguir, diz sempre, vocês também conseguem. A reportagem de Joaquim virou livro. O livro virou lei. A lei salvou outras meninas. E cada uma dessas meninas salvou outras, criando uma corrente infinita de coragem que se espalha pelo país inteiro. Outro dia, chegou uma carta que me fez chorar. Era de uma garota de 15 anos do Ceará, Dona Juliana. Meu pai queria me casar com um homem velho por dinheiro. Li sua história no jornal da escola e tive coragem de contar para a professora. Ela me ajudou. Agora estou estudando para ser enfermeira. Quero ajudar outras meninas como a senhora me ajudou, mesmo sem me conhecer. Obrigada por me ensinar que eu valho mais do que qualquer preço. Quando Juliana terminou de ler, seus olhos brilhavam de lágrimas e orgulho. Você vê? Disse ela. Cada vida que a gente toca, toca outras vidas. É como jogar uma pedra no rio. As ondas nunca param de se espalhar. Hoje é aniversário de 5 anos do nosso primeiro encontro. Juliana fez questão de cozinhar peixe assado, igual ao que Conceição fez na nossa primeira noite aqui, e preparou um chá especial com ervas do jardim da avó. Enquanto jantamos, ela me conta sobre a mulher que chegou hoje de manhã, grávida, espancada, fugindo de um marido violento. Ela me lembrou de mim, diz Juliana. Aquele medo nos olhos, aquela certeza de que não tinha para onde ir. Mas sabe o que é diferente? O quê? Ela não chegou sozinha. Trouxe 2 filhas pequenas. E quando eu disse que aqui ela estava segura, as meninas sorriram. Sorriram, Zé, porque ainda sabem sorrir, ainda têm esperança. Depois do jantar, caminhamos até a margem do rio. A lua está cheia, prateando a água, e o ar cheira a flor de maracujá. Zé, diz Juliana, pegando minha mão. Às vezes eu penso, e se você não tivesse parado naquele dia? E se tivesse passado direto, como tanta gente passa direto quando vê sofrimento? Mas eu parei. Parou. E isso mudou tudo. Não só para mim, mas para centenas de mulheres que nunca vamos conhecer, que foram salvas porque nossa história deu coragem para elas lutarem. Ela se vira para mim, e seus olhos refletem a lua e uma sabedoria que vem de quem transformou dor em propósito. Sabe qual é a coisa mais bonita nisso tudo? Fala, que qualquer pessoa pode ser você. Qualquer um pode ver alguém em apuro e decidir parar. Qualquer um pode estender a mão, oferecer ajuda, fazer a diferença. Não precisa ser herói, não precisa ser forte, não precisa ter dinheiro, só precisa ter coração. Suas palavras flutuam sobre o rio como uma oração. E eu entendo que ela não está falando só comigo. Está falando com todas as pessoas
que um dia vão ler nossa história, que vão se perguntar se devem ou não se envolver, se devem ou não ajudar. E para quem está passando por dificuldade, continua ela olhando para a lua, para quem acha que não vale nada, que não tem saída, que o mundo esqueceu de você, lembrem-se, sempre tem alguém disposto a ajudar, sempre tem uma porta que vai se abrir, sempre tem uma mão estendida esperando pela sua. Às vezes ela demora para aparecer, mas sempre aparece. Ficamos em silêncio, ouvindo o rio contar suas histórias milenares. Penso em todas as pessoas que passaram por aqui, povos indígenas, bandeirantes, escravos fugidos, retirantes, sonhadores, todos carregando dores, todos buscando esperança, e penso que nossa história é pequena perto da imensidão do mundo, mas é gigante para quem precisava ouvi-la. Juliana, digo finalmente, obrigado. Por quê? Por me ensinar que salvar alguém não é sobre ser forte, é sobre escolher o amor quando seria mais fácil escolher a indiferença. É sobre acreditar que toda vida importa, que toda pessoa merece uma segunda chance. Ela sorri e se aninha em meu peito. Ali, abraçados sob as estrelas, somos apenas um homem e uma mulher que se encontraram no momento certo, da forma certa, pelo motivo certo. Mas também somos prova viva de que a bondade existe, de que há pessoas dispostas a arriscar tudo por um estranho, de que o amor pode nascer da compaixão e crescer até se tornar a coisa mais bonita do mundo. Se você está lendo nossa história e se reconhece em algum personagem, se é alguém que sofre ou alguém que pode ajudar, saiba que este rio continua correndo. Estas estrelas continuam brilhando e sempre, sempre haverá uma nova chance de fazer a coisa certa. Às vezes, o gesto mais simples, parar para ajudar, estender a mão, oferecer abrigo, pode mudar duas vidas para sempre. A de quem recebe e a de quem oferece. Porque no final das contas, todos nós somos apaches solitários cavalgando por trilhas difíceis. E todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que pare, desça do cavalo e diga: não, você não vai passar por isso sozinho. O rio continua correndo, levando embora as dores e trazendo esperanças novas, como a vida, como o amor, como a coragem de fazer o que é certo. E o amanhã? O amanhã sempre traz a possibilidade de um novo gesto de misericórdia, uma nova chance de mudar uma vida, uma nova oportunidade de provar que a bondade não morreu. Ela apenas espera que alguém tenha coragem de praticá-la. Porque às vezes, quando estendemos a mão para salvar alguém, descobrimos que quem realmente estava se afogando éramos nós.